Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma grande empresa com corredores reluzentes e escritórios de última geração, trabalhava uma jovem simples chamada Clara Johnson. Ela vinha de um bairro modesto e nunca havia frequentado os altos escalões da sociedade. Quando surgiu a oportunidade de substituir temporariamente uma funcionária no departamento administrativo por alguns dias, Clara não hesitou. Ela pensou que o trabalho era uma mera formalidade, uma chance de ganhar algum dinheiro e descobrir o misterioso mundo do escritório. Desde o primeiro dia, ela enfrentou os olhares arrogantes dos colegas e o escárnio sutil de alguns funcionários que achavam sua aparência e natureza despretensiosa incongruentes naquele ambiente luxuoso. As tarefas eram exigentes, as instruções precisas e cada erro, por menor que fosse, era rigorosamente analisado. Mesmo assim, apesar das risadas contidas que a recebiam, Clara trabalhava com honestidade e determinação. Tudo mudou no terceiro dia. O CEO da empresa, Alexander Whitman, um homem conhecido por seus padrões exigentes e sua habilidade para identificar talentos, entrou no departamento administrativo para uma verificação de rotina. Clara, absorta em uma pilha de arquivos, cometeu um pequeno erro, mas inocente. Os funcionários observaram, prendendo a respiração, alguns divertidos, outros preocupados com ela. Alexander aproximou-se, mas em vez de repreendê-la, parou, olhou fixamente para ela, e um arrepio percorreu Clara. Naquele olhar, ela pressentiu que ele havia descoberto algo que nenhum outro funcionário jamais vira. Poucos instantes depois, a verdade veio à tona. Clara não era apenas uma substituta qualquer. Sob sua aparência simples e modesta, ela escondia um passado ligado à alta sociedade. Um legado familiar que até ela pensava ter esquecido e habilidades excepcionais que superavam em muito o que o CEO poderia ter imaginado. Naquele dia, as zombarias cessaram instantaneamente. A jovem simples que todos subestimavam tornou-se o centro das atenções, e Alexander Whitman soube que acabará de descobrir um diamante bruto nos corredores de sua empresa. O sol de setembro banhava a cidade com uma luz dourada quando Clara Johnson entrou pelas portas da Whitman Enterprises. Em sua mão, uma simples sacola de lona e um caderno para anotações. Em seu coração, uma mistura de excitação e nervosismo. Aquele não era um dia comum. Ela iria substituir uma funcionária no departamento administrativo por alguns dias. Ao chegar, ela sentiu o contraste entre seu mundo modesto e aquele novo universo. Os pisos de mármore refletiam os tetos luminosos, os escritórios eram imensos e os funcionários elegantemente vestidos pareciam pertencer a outro mundo. Clara tentou sorrir, apertando os lábios para disfarçar sua apreensão. Bem-vinda, Clara. Sou Marjorie, sua supervisora esta semana. Siga-me, disse uma mulher de terno austero com um tom educado porém frio. Clara assentiu e a seguiu. Tudo estava meticulosamente organizado. Pastas, arquivos, procedimentos. Mas ela logo percebeu que aquele lugar não era apenas um escritório. Era uma arena onde cada erro podia ser observado e julgado. Os colegas cochichavam entre si, alguns lançando-lhe olhares condescendentes. No meio da manhã, Clara derrubou acidentalmente uma pilha de documentos. Todos os olhares se voltaram imediatamente para ela, alguns disfarçando sorrisos. Ela se ajoelhou, recolheu cuidadosamente cada folha e tentou retomar seu trabalho. Foi nesse momento que o CEO, Alexander Whitman, entrou na sala. Todos se endireitaram, mas Clara, absorta em sua tarefa, não levantou o olhar. Alexander a encarou por um longo tempo, como se tentasse adivinhar quem ela realmente era. Uma sensação estranha tomou conta de Clara. Ela teve a impressão de que ele estava enxergando além das aparências, até a essência de sua simplicidade. O resto do dia transcorreu numa tensão quase palpável. Cada pequeno erro parecia amplificado pelos murmúrios dos colegas. Contudo, Clara não se deixou abalar. Apesar das zombarias, continuou a trabalhar com paciência e diligência, determinada a provar que merecia o seu lugar, ainda que temporário, neste mundo desconhecido. E quando ela saiu do escritório naquela noite, uma coisa era certa: algo havia mudado. O CEO havia notado sua presença, e isso não passaria despercebido por muito tempo. No dia seguinte, Clara chegou mais cedo do que o habitual. Queria estar impecável, antecipar todas as tarefas e provar o seu valor. Contudo, o ambiente no escritório parecia mais tenso do que no dia anterior. Os sussurros tinham recomeçado, mas desta vez, alguns funcionários pareciam intrigados, como se tivessem notado algo de estranho nela. No meio da manhã, Alexander Whitman, o CEO, voltou ao departamento administrativo para uma verificação de rotina.
Desta vez, ele não se limitou a observar à distância. Aproximou-se de Clara e perguntou-lhe calmamente: Senhorita Johnson, pode me mostrar como se arquivam esses documentos confidenciais? Clara sentiu um arrepio. Seu coração batia mais rápido, mas ela respondeu com confiança: Claro, Sr. Whitman. Prefiro começar por classificá-las por prioridade e data para evitar qualquer confusão. Alexander observava o trabalho dela, e um lampejo de interesse cruzou seus olhos. Seus movimentos eram precisos, sua metodologia simples, porém eficaz, e ainda assim, algo em sua maneira de trabalhar revelava uma formação que uma mera professora substituta jamais teria recebido. Durante o intervalo para o almoço, um colega mais velho murmurou: Você reparou? Ela não é como nós, tem algo diferente nela. Clara sentiu um aperto no estômago. O que eles sabiam? E acima de tudo, o que Alexander veria se essa diferença fosse revelada? Naquela mesma tarde, Alexander chamou Clara ao seu escritório. As paredes estavam decoradas com pinturas que retratavam os sucessos passados da empresa, e atrás de sua imensa mesa de mogno, o CEO a encarava, intrigado. Clara, preciso te fazer uma pergunta, disse ele calmamente. Antes de começarmos, você poderia me dizer se já trabalhou em um ambiente semelhante? Clara hesitou por uma fração de segundo, depois balançou a cabeça negativamente. Não, Sr. Whitman, mas aprendi a me adaptar rapidamente. Alexander esboçou um leve sorriso. Ele sabia que Clara estava dizendo a verdade, e no entanto, pressentia que ela lhe escondia algo. Decidiu investigar mais a fundo, não para confrontá-la, mas para desvendar o potencial que seus olhos já haviam vislumbrado. Ao sair do escritório, Clara foi tomada por uma sensação estranha. Ela teve a impressão de que seu segredo, aquele que ela pensava estar enterrado há anos, estava prestes a ser descoberto, e que aquele dia poderia mudar sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Clara tentou manter-se discreta, mas seu trabalho chamou a atenção. Cada arquivo que ela arquivava, cada tarefa que concluía, parecia ser feita com uma precisão natural que superava em muito o que seus colegas poderiam imaginar. Alguns ainda cochichavam pelas suas costas, mas outros, silenciosamente, começavam a respeitá-la. Alexander Whitman, por sua vez, não conseguia parar de observá-la. Ele havia notado sua habilidade para resolver problemas complexos rapidamente e sua maneira calma e ponderada de lidar com a pressão. Certa tarde, enquanto Clara corrigia um erro nas contas de um cliente importante, Alexander decidiu chamá-la novamente ao seu escritório. Clara, por favor, sente-se, disse ele, com voz firme, mas curiosa. Ela obedeceu, tentando disfarçar sua ansiedade. Preciso confessar algo a você, continuou Alexander. Você tem um talento raro. Nunca vi ninguém assimilar e organizar informações tão rapidamente. De onde vem essa habilidade? Clara sentiu o coração acelerar. Deveria revelar parte do seu passado? Optou por permanecer vaga. Acho que sempre gostei de aprender e organizar coisas, Sr. Whitman. É um hábito que tenho desde a infância. O CEO olhou para ela atentamente, como se buscasse a verdade por trás de suas palavras. Uma estranha intuição lhe dizia que Clara não era apenas uma jovem comum de origem humilde. Ele decidiu conduzir sua própria investigação discreta, checando suas referências, sua história e qualquer outra coisa que pudesse explicar sua surpreendente desenvoltura. Entretanto, Clara começou a sentir um novo tipo de pressão. O escárnio quase desaparecera, substituído por olhares curiosos e, por vezes, de admiração. Mas ela sabia que seu segredo, aquele que pensava estar guardando a salvo, não permaneceria oculto para sempre. Certa noite, quando ela saía do escritório tarde da noite, Alexander a surpreendeu no hall de entrada. Clara, você tem algo especial. Não deixe ninguém te fazer pensar o contrário. E seja honesta consigo mesma, seu potencial é maior do que você imagina. Aquelas palavras ressoaram profundamente dentro dela. Pela primeira vez, alguém enxergou além de sua aparência simples. E lá no fundo, ela sabia que sua vida estava prestes a mudar. Alguns dias depois, Clara estava trabalhando até tarde no escritório, organizando arquivos antigos que haviam sido arquivados há anos. Sua atenção aos detalhes e rapidez impressionavam silenciosamente aqueles que passavam. Mas naquela noite, ela se deparou com um arquivo empoeirado com seu próprio nome. Com o coração acelerado, ela abriu a caixa e descobriu documentos antigos, cartas e certificados que nunca tinha visto antes. Seu nome completo, Clara Elizabeth Johnson Edward. Ela sentiu um nó na garganta. O sobrenome Edward evocava uma história familiar da qual mal se lembrava. Pouco depois, Alexander Whitman entrou no escritório por acaso. Ele notou a pasta em suas mãos e os olhos dela brilharam de interesse.
O que você está segurando aí pode explicar muita coisa, Clara, disse ele gentilmente sem julgá-la. Clara, confusa e nervosa, balançou a cabeça negativamente. Eu não sei o que é isso, Sr. Whitman. Nunca ouvi falar desses documentos. Alexander recostou-se na mesa, observando atentamente cada reação. Ele tinha a sensação de que aquele arquivo era a chave para o que suspeitara desde o início. Clara não era a simples substituta que alegava ser. Clara, disse ele calmamente, às vezes o nosso passado nos persegue mesmo quando o ignoramos. Aconselho-te a manter a mente aberta e a aceitar a verdade quando ela se apresentar. Clara sentia uma mistura de medo e curiosidade. Suas memórias vagas e fragmentadas da infância começavam a fazer sentido. Ela havia sido criada longe de certos segredos de família, mas agora eles estavam ressurgindo, ameaçando destruir tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. Essa descoberta inesperada mudou tudo. Clara compreendeu que seu papel temporário na empresa não era apenas uma simples missão. Era o início de uma jornada que revelaria sua verdadeira identidade e sua inesperada conexão com um mundo que ela jamais imaginou alcançar. E Alexander Whitman, silencioso mas atento, sabia que acabará de tocar num fio que poderia revelar muito mais do que apenas um talento oculto. Após deixar Clara sozinha com os documentos misteriosos, Alexander Whitman decidiu conduzir sua pesquisa discretamente. Seus contatos na cidade e seus arquivos pessoais rapidamente lhe permitiram descobrir que o nome Edward pertencia a uma família influente e respeitada, outrora ligada a grandes empresas e fundações. Ao pesquisar a história da família, Alexander descobriu algo surpreendente. Clara não era apenas descendente dessa linhagem. Ela era a legítima herdeira de uma parte significativa dos bens e ações da família Edward, um fato do qual ela desconhecia completamente até então. Isso explicava sua capacidade natural de compreender assuntos complexos, resolver problemas rapidamente e demonstrar maturidade e intuição excepcionais. No dia seguinte, Alexandre convidou Clara para seu escritório com um ar sério, porém benevolente. Clara, acho que você merece saber a verdade, disse ele calmamente. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu coração estava batendo mais rápido. A família Edward, esse nome lhe soa familiar? Continuou Alexander. Clara balançou a cabeça, confusa e ansiosa. Alexander então tirou um arquivo que ele mesmo havia compilado. Você é o último descendente direto desta família. Tudo o que você pensava saber sobre o seu passado era apenas parte da história. Você foi protegido, mas está destinado a reivindicar o seu lugar neste mundo. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Tudo o que ela considerava sua vida simples e comum havia desmoronado e se reconstruído em um instante. Ela crescerá alheia à importância de sua herança, mas agora tudo fazia sentido. Sua inteligência, sua intuição e sua perseverança não eram coincidências. Ao ver a reação dela, Alexandre sorriu levemente. Você é muito mais do que imagina, Clara. E estou aqui para ajudá-la a descobrir seu verdadeiro potencial, tanto neste negócio quanto na vida que você merece. Pela primeira vez, Clara sentiu-se ao mesmo tempo assustada e entusiasmada. Sua vida havia mudado completamente. A antiga mera substituta não existia mais. Uma herdeira poderosa e capaz acabará de nascer diante de seus olhos. No dia seguinte, Clara chegou ao escritório com uma mistura de nervosismo e determinação. Seu segredo acabará de ser revelado, e ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Os corredores que antes lhe pareciam intimidantes agora davam a impressão de pertencerem a outro mundo, um mundo ao qual ela finalmente pertencia. No entanto, as coisas não eram tão simples. Seus colegas, que até ontem a menosprezavam por sua simplicidade, começaram a notar uma mudança em seu comportamento. Alguns estavam curiosos, outros com inveja, e alguns intrigados com o que suspeitavam ser um novo status. Alexander Whitman, fiel ao seu papel de mentor, chamou-a ao seu escritório para uma entrevista discreta. Clara, é hora de pensar em como você vai lidar com essa nova identidade. Seus colegas logo descobrirão sua ligação com a família Edward. Você precisa estar preparada para enfrentar as perguntas e os olhares curiosos. Clara assentiu com a cabeça. Ela compreendeu que seu papel temporário como mera substituta não tinha mais relevância. Agora, ela precisava aprender a navegar neste mundo de poder e influência. Nos dias que se seguiram, ocorreram alguns incidentes. Alguns colegas tentaram provocá-la sutilmente, outros buscaram testar suas habilidades, enquanto alguns tentaram se aproximar para obter informações sobre sua origem. Clara logo percebeu que sua vida simples do passado não a havia ensinado a lidar com ciúmes ou ambições ocultas. Apesar desses desafios, ela demonstrou resiliência.
Graças à orientação de Alexander e à sua própria inteligência, começou a consolidar sua posição. Cada decisão que tomou, cada problema que resolveu com habilidade, fortaleceu sua autoridade e o respeito que conquistou dentro da empresa. Naquela noite, ao sair do escritório, Clara parou por um instante diante de seu reflexo na grande janela panorâmica. Ela viu uma jovem transformada, não mais apenas uma simples substituta, mas alguém capaz de assumir o controle de seu destino, lutar por seu legado e conquistar respeito. Naquela noite, Clara soube que sua vida havia mudado para sempre. Os dias de zombaria e de ser subestimada ficaram para trás. À sua frente estendia-se um caminho repleto de desafios, mas também de infinitas possibilidades. Apenas algumas semanas haviam se passado desde que Clara descobriu a verdade sobre sua origem, e a dinâmica dentro da Whitman Enterprises já começara a mudar. Alguns colegas, antes zombeteiros, agora a encaravam com suspeita, incapazes de esconder o ciúme. Outros, mais calculistas, tentavam se aproximar dela, na esperança de usar sua posição para alavancar suas próprias carreiras. Clara, apesar de sua natureza gentil e reservada, logo percebeu que o mundo corporativo não era um lugar amigável. Alexander Whitman, seu mentor leal, deu-lhe um conselho essencial. Clara, alguns tentarão desestabilizá-la. Mantenha-se firme, mantenha-se honesta, mas acima de tudo, nunca subestime a ambição humana. A primeira afronta real ocorreu quando um gerente de nível médio, Jonathan Pierce, tentou sabotar um projeto que Clara estava supervisionando. Ele omitiu deliberadamente informações cruciais de um relatório, na esperança de fazê-la fracassar e mostrar a todos que ela não estava preparada para assumir suas novas responsabilidades. Clara percebeu o erro imediatamente. Em vez de reagir com raiva, reuniu calmamente todas as informações faltantes e corrigiu o problema com uma eficiência que deixou Jonathan sem palavras. Alexander, que vinha observando a situação discretamente, ficou impressionado. Clara não estava apenas administrando seus assuntos. Ela estava antecipando e superando obstáculos com inteligência e compostura. Contudo, a vitória de Clara teve um preço. Os sussurros nos corredores tornaram-se mais altos. Alguns agora a viam como uma ameaça, e uma teia de inveja começou a se formar ao seu redor. Mas Clara, consciente de suas responsabilidades e de seu legado, decidiu não se deixar intimidar. Essa experiência marcou uma virada. Clara compreendeu que sua transformação não era meramente superficial. Agora ela precisava ser estratégica, vigilante e estar pronta para defender sua posição. Tudo isso sem deixar de ser fiel a si mesma. O mundo que ela pensava estar descobrindo era, na realidade, um campo de batalha sutil onde poder, influência e lealdade estavam perigosamente entrelaçados. Ao sair do escritório naquela noite, Clara sentiu uma nova força dentro de si. Ela não era mais apenas a jovem substituta ou a herdeira inesperada. Estava se tornando uma verdadeira líder, pronta para enfrentar intrigas e ocupar seu lugar entre os poderosos. Poucas semanas após tomar conhecimento integral de sua herança, Clara começou a explorar os recursos e arquivos da família Woodward. Os documentos que descobriu revelaram não apenas bens materiais, mas também investimentos estratégicos e conexões com parceiros influentes em diversos setores. Com a ajuda de Alexander Whitman, ela aprendeu a usar essa influência de forma discreta, porém eficaz. Cada decisão que tomava, cada ação que dirigia, agora refletia não apenas seu talento pessoal, mas também o peso e o alcance de seu legado. Contudo, esse poder recém-adquirido trouxe desafios inesperados. Pessoas de fora da empresa, bem como alguns ex-membros influentes da família Woodward, começaram a se interessar por Clara, vendo-a como uma oportunidade ou uma ameaça. Cartas misteriosas, convites sutis para reuniões confidenciais e pressões veladas começaram a surgir. Certo dia, enquanto consultava seus arquivos pessoais, Clara descobriu uma carta assinada por um membro distante da família Woodward. Se você está lendo isto, Clara, saiba que carrega o nome e a responsabilidade da nossa família. As decisões que você tomar determinarão não apenas o seu futuro, mas o futuro de tudo que construímos. Essas palavras tocaram Clara profundamente. Ela compreendeu que seu papel ia muito além da empresa. Ela precisava proteger o legado da família, navegar por águas muitas vezes turbulentas e confrontar aqueles que queriam se aproveitar de sua ingenuidade passada. No escritório, seus colegas começaram a notar a transformação. A jovem, antes discreta e reservada, estava se tornando uma força a ser reconhecida. Os sussurros e as invejas continuavam, mas Clara agora possuía uma confiança recém-adquirida. Ela não era mais apenas a substituta ou a herdeira desinformada. Era uma líder nata, capaz de inspirar respeito e tomar decisões estratégicas com segurança.
Naquela noite, ao sair do escritório, Alexander Whitman acenou discretamente com a cabeça, um sinal de que reconhecia não apenas sua força, mas também seu potencial para se tornar uma figura importante no mundo dos negócios e além. Clara sorriu por dentro. Ela agora sabia que sua vida, antes simples, acabará de dar uma guinada extraordinária e que estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse. À medida que Clara se consolidava na Whitman Enterprises, novas tensões surgiram. Alguns colegas e antigos associados da família Woodward, com inveja ou preocupados com sua ascensão, começaram a conspirar nos bastidores. O objetivo deles era claro: desacreditar Clara e afastá-la de suas novas responsabilidades. Certa manhã, Clara recebeu um e-mail anônimo contendo informações falsas sobre um projeto importante. O ataque tinha como objetivo semear dúvidas sobre sua competência e provocar um erro que pudesse arruinar sua reputação. Clara sentiu a pressão aumentar, mas em vez de ceder ao pânico, respirou fundo e analisou a situação com calma. Ela reuniu os dados, verificou cada detalhe e, ao confrontar a falsificação, conseguiu transformar a ameaça em prova de sua perspicácia. Enquanto isso, Alexander Whitman observava atentamente cada movimento. Ele sabia que esses ataques eram mais do que apenas ciúme, eram um sinal de que Clara agora era vista como uma ameaça real no mundo dos negócios e da influência. Para fortalecer sua posição, Clara começou a usar sua herança estrategicamente. Ela acionou certos contatos familiares, consultou mentores experientes e começou a construir uma aliança discreta, porém poderosa, tanto dentro quanto fora da empresa. Sua transformação em uma líder plena estava se acelerando, mas ela também entendia que não podia mais confiar cegamente em ninguém. Uma reunião tensa com Jonathan Pierce, o executivo que já havia tentado sabotá-la, proporcionou a Clara a oportunidade de reafirmar sua autoridade. Ela descreveu calmamente os erros e manipulações, propondo soluções claras e estratégicas para a empresa. Jonathan, atônito com sua compostura e determinação, percebeu que havia perdido o controle. Ao cair da noite, Clara permaneceu em seu escritório por um tempo, refletindo sobre tudo o que havia passado. Ela entendia que a batalha por seu lugar não havia terminado, mas agora sabia que possuía as habilidades, a força e o legado necessários para levá-la adiante. Essa revelação trouxe um sorriso ao seu rosto. A jovem simples que ela fora um dia havia desaparecido. Ela se tornará uma figura capaz de enfrentar traições, intrigas e ambições ocultas, pronta para proteger seu nome e legado a qualquer custo. Chegou o dia da grande apresentação. Toda a equipe da Whitman Enterprises, juntamente com influentes parceiros externos, estava reunida na sala de conferências principal. A atmosfera era eletrizante, alguns aguardavam para ver se Clara fracassaria, enquanto outros estavam curiosos para descobrir quem era a mulher que havia rompido com a ordem estabelecida da empresa. Clara entrou com confiança. Seu olhar era firme, sua postura ponderada, mas cada gesto transmitia uma autoridade natural. Ela tomou seu lugar em frente às telas e começou sua apresentação, detalhando os projetos, investimentos e estratégias que havia desenvolvido graças à sua herança e ao conhecimento adquirido. Enquanto ela falava, ficou claro que cada decisão, cada projeção, era perfeitamente calculada. Os colegas que haviam tentado desacreditá-la só podiam ouvir fascinados e impotentes. Até mesmo Jonathan Pierce, que tentará sabotá-la, permaneceu em silêncio, impressionado com sua maestria e visão. Alexander Whitman, sentado na sala, observava com orgulho. Ele sabia que Clara acabará de cruzar um limiar decisivo. Ela não era mais uma mera substituta, nem mesmo uma herdeira não reconhecida, mas uma verdadeira líder capaz de assumir as rédeas e inspirar respeito. Ao final da apresentação, um silêncio impressionado se instalou, seguido por aplausos entusiasmados. Clara não só havia garantido sua herança, como também conquistado a confiança e o respeito de todos. Os sussurros de inveja deram lugar à admiração, e os aliados que ela havia cultivado discretamente fizeram sua aparição, consolidando sua posição dentro da empresa. Mais tarde, no escritório de Alexander, ele a parabenizou. Clara, você provou que seu valor reside não apenas em sua herança, mas também em sua inteligência, coragem e determinação. Você é exatamente o que eu pensava, uma líder nata. Clara sorriu, sentindo um enorme peso sair de seus ombros. Ela sabia que o caminho à frente ainda estaria cheio de desafios, mas estava preparada. A jovem simples que ela fora havia desaparecido, substituída por uma herdeira poderosa, respeitada e autoconfiante. Ao sair do escritório naquela noite, Clara contemplou a cidade iluminada pelas luzes noturnas. Um novo mundo se abriu diante dela, um mundo que agora ela tinha o poder de moldar. E pela primeira vez na vida,
Ela se sentiu completamente no controle do seu destino.